Boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson Oliveira e vamos dar continuidade na nossa disciplina de administração da produção com o assunto de avaliação da produtividade. Tá? Senhores, na aula anterior nós falamos dos contexto histórico, o que é administração, como começou, desde quando existiu a produção, né? Nesse instante que nós estávamos comentando, um pouco do aspecto de uma organização, do que é composto, né? Quais são os departamentos, como funciona a produção, que nós comentamos também que ela é um tipo de órgão, né? e importante. E falamos também um pouco de uma noção de produtividade, né? Que é uma razão entre os custos e as saídas. Nesse assunto, nós iremos falar sobre a avaliação dessa produtividade. Então, só para lembrar para vocês, a produtividade ela é uma razão entre as entradas e a saída, sendo que as saídas ficam no numerador, né? E as entradas ficam no denominador, né? Então é essa a razão aí. Então essa avaliação ela tem várias variáveis e nós vamos ver cada uma delas nesse slide. Mas não esqueçam que vai existir momentos que nós vamos estar trabalhando cada uma dessa produtividade, tá bom? Então vamos dar seguimento. Nesse slide, estamos falando um pouquinho sobre o conceito desse tipo de avaliação da produtividade. Então, aqui eu coloquei que a conceituação de produtividade tem essa abrangência ampla, né? Que depois vamos estabelecer e definir mais ou menos qual é a variável que nós vamos mensurar essa produtividade. Aí também comentei aqui que uma delas, talvez a mais tradicional aqui, que é considerada produtividade com relação ao valor do produto ou serviços. Lembrem que no slide da aula passada, eu tinha comentado desse termo produção, né? Que a administração da produção ganhou deu uma abrangência no conceito. E nós vamos falar tanto de produção de bem intangível como de serviço, manufatura ou serviço. Então, por isso que agora vamos chamar de administração da produção e operações, certo? Aí, continuando, produzindo e os custos de insumos para produzi-lo. Assim, a produtividade depende essencialmente do output, ou seja, o numerador da fração, e do input, isto é, denominador, como eu tinha comentado. Então, a produtividade é essa relação, né, do output, que são as saídas, dividido pelo input, que são as entradas, são os custos, né? Vários são os fatores que determinam a produtividade de uma empresa. Quais são esses fatores? Relação capital-trabalho, a escassez de alguns recursos, mudança na mão de obra, inovação e tecnologia, restrições legais, fatores gerenciais e qualidade de vida. Então, cada variável dessa influencia na produtividade. Então, o sistema de produtividade, você tem que ter um bom processo em todas as funções da organização. E esse bom processo precisa reduzir quê? Mão de obra, matéria-prima, produto semi-acabado, produto acabado, estoque, qualidade tanto no processo como no produto, reduzir custos para maximizar os salários, né, e diminuir extremamente as despesas, mas não influenciando a qualidade. Não deixando a qualidade deixar de existir dentro desse processo, desse mix de variáveis. Então, a qualidade de todo o produto, ela depende muito também dessa gestão eficaz da produção, né?
Aqui eu coloquei um fluxograma, né, de mais ou menos assim uma ação gerencial. Então aqui a gente tem uma ação, né, e que passa por melhoria dos processos produtivos. Aí o que acontece? Baixos custos de manufatura e serviço. Do outro lado, tem melhoria na qualidade do produto. Aí vem maior valor percebido, maior participação no mercado. Aí, só voltando aqui nesse maior valor percebido, preços mais altos, né? Maior participação do mercado, aumento na receita e maiores lucros. Continuando dentro dessa ação gerencial, dessa gestão eficaz, né, dentro dos processos, aumento no output por unidade de input, redução no input, como eu falei, se o meu input ele é menor, né, se ele tem as entradas, os custos são menores e o output é maior, então a produtividade ela é bem eficaz, né? Aumento no output, redução no input. Então, produtividade melhorada, e baixos custos de produto, baixos custos de serviços e maior nosso lucro, maior nossa receita. Então, por isso que eu falei para vocês, vocês têm que analisar que quanto menor é as entradas e maior é a saída delas, aumenta, né, o lucro, né, e aumenta a participação da receita, sendo que essas saídas elas precisam ter extremamente a qualidade precisa existir dentro delas, porque não adianta você sair com um produto, né, de um preço bem em conta, mas o produto ou serviço seja não ser de boa qualidade. Então por isso que aqui tem, ó, melhoria na qualidade do produto e melhoria no processo produtivo. Essa ação gerencial precisa existir. Se não existir, o segmento do negócio e a marca não vai ser competitiva no mercado, tá? Sistema de produção. A conceituação de sistema de produção tem sido utilizada no desenvolvimento de várias disciplinas, tanto nas ciências exatas como nas humanas. Para nossas aplicações, sistema é um conjunto de elementos interrelacionados com um objetivo comum. Então, aqui nesse esquemazinho, a gente tem um ambiente, a gente tem as variáveis das entradas, a gente tem o processo, a gente tem aqui as saídas e o ambiente desta saída. Então, aqui como vocês perceberam, que a gente tem uma variável de quê? Mão de obra, capital, energia e outros insumos, outras entradas, que é o input. Então, ele entra, passa por esse processo de transformação, o produto aqui está bem bonitinho, já pronto para ser vendido e sai, né, para o mercado. Ou o produto, ou o serviço, ou a manufatura, ou o serviço, ou um bem tangível, ou um bem intangível. Não esqueçam que esse esquema de sistema de produção, ele precisa ser, mais uma vez falado, gerido de forma eficaz. Então, para essas variáveis estarem aqui, elas passam por um processo anterior, que seria fornecedor, transporte, armazenamento, movimentação de materiais. Então, essas variáveis precisam estar extremamente no momento certo, na hora certa para a entrada dessa transformação. Tá? Se tiver algum gargalo aqui dentro dessas variáveis, alguma falha, algum defeito, vai refletir aqui no produto acabado, no produto final. Ok? Então, nomenclatura aqui, bem rápida. Sistemas de produção tem os inputs, que são os insumos. Output são as saídas. Eficiência, eu chamo de eficiência o meio, o processo. E eficácia os objetivos. Não confundam esses dois, tá bom? Que eles são extremamente diferentes. Desempenho, a gente pode fazer, né? Que é a performance, eu falo de performance. Produto
ou serviço, como já falei, a manufatura ou serviço intangível, insumos, que são os recursos da produção. Produtividade. Então, aqui eu passei um exemplo para vocês determinarem uma produtividade de uma determinada situação. Aqui, determinar a produtividade parcial, tá, da mão de obra de uma empresa que faturou 70 milhões em um certo ano fiscal, no qual os 350 colaboradores trabalham em média de 170 horas mês, tá? Então, vamos lá para a solução. Primeiro, quem é o nosso input? É a mão de obra, né? A mão de obra, ela está dentro das variáveis lá dos insumos, classificado como entrada, é o custo. Então, 350 homens, né, vezes 170 horas. Por quê? Porque é a média que eles trabalham, tá? Aí, como é referente a ano fiscal, você ainda tem que multiplicar por 12 meses. Porque, se vocês prestarem atenção, esse sistema de unidade aqui é hora-mês. Então, todos os nossos inputs, o que são colaboradores, tá bom? Ele está aqui, 350 homem-hora, né? A média da hora trabalhada mês, que é 170 horas, e a unidade do ano, que é em mês, então um ano tem 12 meses. Então você multiplica aqui 350 vezes 170 vezes 112, ou vezes 12, que é 714 mil homem-hora ano. Então nosso input vai ser esse, tá? Nós sabemos que as nossas saídas, os nossos output foram de 70 milhões. Né? Então, o que a gente pega? Coloca na fórmula da produtividade, que é output dividido por input, que fica 70 milhões dividido por 714 mil, né? Que dá igual a 98,04 homem-hora. Tá ok? Então, a produtividade aqui, nesse exemplo, é 98,04 homem-hora. Relembrando aqui, frisando, vocês têm que ter bastante atenção em separar o que é o input e o que é o output, tá bom? Vocês precisam entender que todo input são os custos, são as entradas, né? Pode ser mão de obra, pode ser equipamento. Então tem que ter essa noção quando for analisar o problema, ok? O output, frisando de novo, são as saídas. Quanto maior a minha saída e menor meu custo, eu vou ter uma produtividade bem eficaz, tá bom? Senhores, a administração da produtividade corresponde ao processo formal de gestão, envolvendo todos os níveis de gerência e colaboradores, a fim de reduzir os custos de manufatura, distribuição e venda de um produto ou serviço. Então, como eu falei, gerir essas variáveis deixa a administração da produção eficaz. Então, eles utilizaram um meio, né, de integração de todas as fases do ciclo da produtividade, que são medida, avaliação, planejamento e melhoria. Utilizando esse ciclo, dá para fazer um gerenciamento bem eficiente, né? É uma medida, é uma ferramenta para se fazer essa gestão. Medida da produtividade do âmbito nacional é a medida, é a função do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que faz esse tipo de avaliação. São os indicadores. Os usuais são o Produto Nacional Bruto e o Produto Interno Bruto. E o PIB dividido pela população, per capita. Então, esses índices nacional, a pessoa responsável é o IBGE, tá?
No caso da medida da produtividade da organização, aí já faz a produtividade total, né, que é a relação entre o output gerado entre dois instantes, né, e a preço do instante inicial, e é a medida do input consumido entre os dois instantes x e y a preços do instante inicial. Aqui eu coloquei a fórmula, né, da produtividade total, é essa razão, que no numerador, como eu falei, são as saídas entre os dois instantes a preço do instante inicial, e o meu denominador, né, que é o input consumido entre os dois instantes a este preço do instante inicial. Então, senhores, note que esses preços devem ter a mesma base de referência, podendo ser tanto no instante x como no instante y. Tá? Então, a produtividade é uma avaliação efetuada entre dois instantes no tempo. Assim, faz sentido dizermos a produtividade no dia, no mês e no ano. Consequentemente, a variação da produtividade é válida entre dois períodos, ou não. Então, a fórmula, aqui nós estamos trabalhando uma medida da produtividade da organização. É a produtividade total, já é diferente da produtividade parcial. Na produtividade total, vocês vão ter dois momentos e que vocês precisam fazer essa divisão, né, das saídas, né, e dividir pela entrada de um instante, e também calcular a produtividade total de outro instante, tá? E nesse meio termo você vai ter que fazer a avaliação, ou seja, a variação dessa produtividade de um instante para o outro. Botei um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. No mês de janeiro, a empresa ABC produziu 1.250 unidades do produto alfa, com utilização de 800 homem-hora. Isso em janeiro. Em fevereiro, devido ao menor número de dias úteis, né, que no mês de fevereiro temos é um mês mais curto, produziu 1.100 unidades, com utilização de 700 homem-hora. Determinar a produtividade total nos meses de janeiro e fevereiro e sua variação. Senhores, produtividade total, ok? Isso é que vocês precisam tirar do quesito da questão. Aqui não estamos trabalhando produtividade parcial, tá bom? Então, a produtividade total é justamente a relação dos outputs dos instantes iniciais e dividido por input nos instantes iniciais. Eu coloquei aqui janeiro, porque essa primeira produtividade total, vamos tirar do mês de janeiro. Então, como é que ficou o processo? As saídas no mês de janeiro foi de 1.250 unidades homem-hora, certo? Mas só que aqui eu vou primeiro mostrar para vocês que 1.250 unidades foi de saída. As entradas foram 800 homem-hora. Fazendo essa divisão dá 1,56 unidade de homem-hora. Tá? Então, encontramos aqui, né, a produtividade total do mês de janeiro. Mês de fevereiro, tivemos uma saída de produção de 1.100 unidades. E tivemos uma entrada de 700 homem-hora. Então, a gente fez essa divisão, deu 1,57 unidade de homem-hora. Então, qual é a variação da produtividade? Então, a variação da produtividade, eu peguei o mês de fevereiro, né, que foi o último mês, dividi pelo mês de janeiro, certo? Então, peguei o mês de fevereiro, coloquei no numerador, botei no denominador o mês de janeiro. Então, deu 1,006, transformando em porcentagem, né, multiplicando por 100,
dá 0,6. Então, houve um aumento dessa produtividade para esta empresa de 0,6%. Ok? Essa é a análise. Aqui vocês perceberam que existiu produtividade, a produção produziu certas unidades em janeiro e outras unidades no mês de fevereiro, mas, como eu falei, diminuiu as entradas. Então, houve esse pequeno aumento, né, de 0,6. Senhores, eu vou marcar, eu vou elaborar uma lista de exercícios para vocês praticarem essas questões, tá bom? Que vai ser questão de prova. E eu vou fazer uma live semana que vem, justamente para tirar as dúvidas. Na próxima videoaula, a gente vai aprender mais produtividade, né, com outras variáveis. Mas eu vou estar tirando dúvida também nas lives. Tirando dúvidas, resolvendo as questões ao vivo, para todo mundo estar bem afiado para este assunto, ok? Obrigado e boa noite.